Alô, amigos, um abraço a todos vocês que me acompanham por aqui para falarmos sobre futebol. Está no ar o Notícias em Dose Dupla, diretamente, do estúdio Arte Vídeo Produções. Tu quer organizar o teu evento da melhor forma, com foto e vídeo, aniversário, casamento, formatura, edição de vídeo? Esse estúdio fotográfico é aqui, na Arte Vídeo Produções. Entre em contato através das redes sociais ou então pelo telefone 991089061. Falamos também para a Stander Multimarcas. Quer trocar, vender, financiar ou refinanciar teu veículo? É na Stander. Entre em contato pelo WhatsApp 3223-4040, que eu tenho certeza que vai dar negócio, vai dar brique. Falamos também para MO Comunicação Visual. O teu uniforme, teu material esportivo está lá na MO, ali na Ferreira Viana. Entre em contato, faz o teu orçamento pelo 3228-0500 e Cidadela Buffet, na 15 de novembro, 662, entre Neto e voluntários. Contando os dias para o retorno das férias do Cidadela na próxima quarta-feira. Vamos falar de bola rolando? Pois é, a dupla Grenal decepcionou a torcida. O Grêmio teve uma atuação constrangedora contra o São Paulo e perdeu por 2-0 com véspera de muito mais, né? Porque o São Paulo criou, teve gol anulado e o Grêmio não conseguiu sair do lugar, estava amarrado. E frustra aquela expectativa pelas contratações que realizou, pelo menos nesse início de campeonato brasileiro. O Everton ainda não tem a segurança que se imagina no gol, né? Fez um pênalti de vacilo, né? E a equipe não está correspondendo, está abaixo o time do Grêmio. O Inter até que rendeu tecnicamente, né? Foi uma equipe com construção de situações de gol, né? Foram 24 finalizações, mas isso não é suficiente. Parece quando a dupla Grenal vai jogar contra time do interior no interior, né? Que o time do interior se empolga, cria situações, vai para cima, naquele abafa do torcedor, tem uma, duas, três chances e não faz. Aí o time da capital, a dupla Grenal no caso, vai lá uma vez e guarda. Foi o que aconteceu, só que o Inter era o time do interior e o Palmeiras era o time grande. Não criou muito, ficou acuado em boa parte da partida, mas quando chegou foi letal, né? E aproveitou as oportunidades, por isso venceu por 3-1. É a diferença do time com qualidade, né? Com jogadores que até recebem mais, mas justificam porque na hora do vamos ver ali, na hora de decidir, eles acabam resolvendo. O caso do Vitor Roque, que marcou, do Evangelista entrou ali, o mercado acabou vacilando em duas oportunidades. É bom zagueiro, é o melhor zagueiro que o Inter tem, mesmo com a idade avançada, mas errou em dois lances que foram capitais aí para a vitória do Palmeiras. O Inter, em 3 jogos, tem 1 ponto do mais improvável, que foi lá contra o Flamengo, fora de casa. Em casa se previa uma vitória contra o Atlético, perdeu. E contra o Palmeiras, pelo menos tentar um empate, também perdeu. Então, 1 pontinho, está na 19ª colocação e já começa a preocupar, mesmo que tenhamos apenas 3 rodadas na competição. Final de semana será de bola rolando pelo Campeonato Gaúcho. Na semifinal da competição, aí para fechar essas informações de dupla Grenal, no domingo, 8h30 da noite, lá no Colosso da Lagoa, tem Ipiranga e Internacional, e às 7h30 o Grêmio recebe o Juventude. O Grêmio joga o segundo confronto contra o Juventude fora de casa. As datas ainda não foram definidas, os jogos da volta. Tá uma novela essa Federação Gaúcha de Futebol para marcar a data, né? O quadrangular do rebaixamento terá jogos no sábado e depois na segunda-feira. O Avenida, que foi o único que não trocou de técnico ainda, o técnico Gabriel Dutra, recebe às 7 da tarde, no sábado, o Monson, que trocou de técnico, tirou o Paulo Baier e o Arilson Costa assumiu. Na segunda-feira, jogo das 4 da tarde, no Estrela d'Alva, porque tem aquela confusão lá de falta luz, não terminou o jogo, voltou no outro dia, então, para não correr risco, o Guarani vai jogar 4 da tarde contra o Internacional de Santa Maria. Esse jogo tem
A equipe do Guarani que demitiu o William Campos e contratou o Gelson Conte. Contra o Inter de Santa Maria, que demitiu o Bruno Coutinho e contratou o William Campos, né, que vai fazer a sua estreia justamente contra o time que ele ajudou a montar. Né? E para fechar de gauchão, a taça, o troféu Farroupilha. Tem Novo Hamburgo e São José, no Estádio do Vale, 8 horas da noite no sábado, e 7 da noite na segunda-feira tem o São Luís de Juí contra o Caxias. Essas são as informações aí do Campeonato Gaúcho. Falando sobre a nossa realidade local, mais algumas informações sobre o Brasil, que já tem jogadores acertados para a sequência da competição. Claro que isso acredito que não seja surpresa para a maioria das pessoas, né? Mesmo sem a assinatura, sem o reconhecimento já oficial da SAF, né? Com a inscrição na Federação Gaúcha de Futebol e também na CBF, isso ainda vai passar por 2 reuniões que são de burocracia na Assembleia do Conselho e depois de sócios, mas claro que está trabalhando e está trabalhando muito. Ontem a gente trouxe aquelas informações do administrativo, o futebol também tem mantido contato direto com jogadores, tem vários com pré-contrato assinado, mas somente quando estiverem assinados e tiver todo o glamour de apresentação já da SAF oficialmente, é que nós todos teremos o conhecimento destes jogadores. Por enquanto, só aqueles que não empolgam tanto assim o torcedor, que renovaram e foram para outros clubes. Então, o Brasil não está parado, e não se imaginava isso. Está trabalhando em várias frentes, né, num novo processo administrativo que é diferente do associativo, que um só passa o chapéu para buscar o recurso. Agora são várias frentes ali, cada um no seu quadrado, mas convergindo, né, na gestão da SAF, no final das contas, aí para prestar contas, porque agora é uma empresa, o Brasil. A Recopa Gaúcha deverá acontecer entre junho e julho. Havia uma expectativa aí de maio, mas não, vai ser entre junho e julho, na parada do calendário de clubes para a Copa do Mundo, ou próximo disso. Essa foi a informação que foi repassada ao Hélio Vieira, que é o coordenador de futebol do Grêmio Esportivo Brasil. Então, o Brasil tem para o seu calendário já oficialmente a Série D do Campeonato Brasileiro em abril, a Copinha, acredito que em maio, e depois a Recopa em junho, julho, e na sequência a divisão de acesso. Isso falando em profissional, a base deverá ter alguma movimentação que em seguida pode ser anunciada. Sobre o Pelotas, nada. Até o dia 23 não deveremos ter nenhuma informação mais relevante nesse sentido. Sobre o Farroupilha, tem uma movimentação, a direção, através do Alci Moraes, que é vice-presidente de futebol, aguardava uma resposta hoje, que ainda não veio, em relação a patrocínio para investimento. Não vai bater o martelo imediatamente, né? Principalmente se for para não. Né? Se fosse sim, se tivesse tudo certo, já anunciaria a participação e o início dos trabalhos. Mas não, ainda vai buscar recursos de uma outra maneira aí para dar sequência no trabalho. O nome preferencial para comandar a equipe é de Bruno Coelho, que passou pela base do Brasil, treinou o São Paulo na 3ª divisão e estava numa espécie de coordenação ali nas categorias de base. Tem que aparar as arestas para dar sequência no trabalho aí e colocar diretriz, né, no andamento do futebol e administrativo do Farroupilha, e assim que as informações forem surgindo, a gente vai trazendo também aqui para vocês, tá certo? Sigam-me nas redes sociais, sigam-me os bons, no Notícias em Dose Dupla, @Notícias em Dose Dupla no Instagram, também no André Miller 10 e lá no canal do André Miller no YouTube. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até mais.